Então, vamos começar falando sobre interações intramoleculares. Para a gente começar a falar de interação intramolecular, vamos entender o que é isso. Quando a gente fala em interação, a gente está falando entre ação mútua ou compartilhada entre dois corpos. E a gente está falando que essa interação mútua ela é intramolecular. Intra diz para a gente que ela acontece dentro de alguma coisa. Intramolecular, ela é dentro da molécula. A gente pode fazer por exemplo, quando a gente pensa em intraclasse e interclasse, né? Quando eu faço uma atividade intraclasse, ela está dentro daquela classe. Quando eu faço interclasse, é entre as classes de uma determinada unidade escolar, por exemplo. Então, intramolecular está dizendo para mim que ela acontece dentro da molécula. Tá? Então, ela acontece no interior da molécula. Se uma molécula ela é formada por átomos, então as interações intramoleculares elas vão acontecer entre os átomos. Né? E a gente precisa entender também por que esses átomos vão se ligar para formar moléculas. Nas aulas anteriores, a gente já falou um pouco sobre isso. A gente já entendeu que tudo na natureza busca encontrar uma certa estabilidade. E um átomo vai se ligar a outro, ele vai interagir com o outro, também buscando essa estabilidade. A gente precisa entender qual estabilidade que é essa. Quando a gente para pensar, então, quando a gente para analisar os átomos, a gente começa a observar que alguns átomos eles são encontrados, de maneira geral, isolados na natureza. O que isso quer dizer, isolados na natureza? Quer dizer que esses átomos, de modo geral, são encontrados sozinhos, sem estarem ligados a outros átomos. Esses átomos são conhecidos como gases nobres. E quando a gente faz a distribuição eletrônica e observa a configuração eletrônica desses gases, a gente observa um pequeno detalhe. Se a gente olhar aqui nessa tabelinha, a gente vai ver que, com exceção do hélio, todos os outros átomos, na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais energética, apresentam apenas 8 elétrons na sua camada de valência. Existe a exceção, como eu falei para vocês agora há pouco, do hélio. Então, todos os outros gases nobres, na sua camada de valência, apresentam 8 elétrons. E o pessoal, os cientistas, começaram a observar que os átomos, quando se ligavam a outros átomos, eles, de maneira geral, tentavam alcançar esses 8 elétrons na sua camada de valência. Né? Mas é muito importante a gente entender que eles tentavam não porque eles são pessoas que querem alguma coisa. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Querem alguma coisa. É porque aquela estabilidade energética que ele alcança com 8 elétrons é melhor do que quando ele está isolado. Então, quando eu tenho, por exemplo, um átomo de sódio livre, ele é instável. Quando ele se liga a um outro átomo de cloro, por exemplo, para formar o cloreto de sódio, ele está mais estável ligado a esse átomo de cloro, né, do que se ele estivesse sozinho. E aí a gente vai entender também como que esse átomo se liga, se ele, quando estivesse ligando a esse átomo de cloro, se a gente vai chamar ele de átomo ou não, tá? Mas isso a gente vai ver detalhadamente mais para frente.
Então, a partir dessa observação, que todos os átomos tentam alcançar essa estabilidade com 8 elétrons, em sua maioria, surge então a famosa regra do octeto. E essa regra do octeto, ela sugere para a gente exatamente isso, que os átomos eles possuem elétrons nas suas camadas de valência e que eles vão ser estáveis quando eles alcançarem 8 elétrons na sua camada de valência. E é claro que existem exceções, né? Por exemplo, o hélio, como a gente observou na tabela aqui atrás. O hélio ele se estabiliza com 2 elétrons. Se ele se estabiliza com 2 elétrons, a gente vai ter outros átomos que também vão se estabilizar com 2 elétrons na camada de valência. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele vai atingir a estabilidade quando ele atingir a mesma configuração do hélio. Assim como o lítio, por exemplo, ele vai atingir estabilidade quando ele atingir configuração do hélio, configuração eletrônica do hélio. Existem outras exceções e a gente vai entrar em contato com elas no decorrer do nosso estudo, né? E aí, para atingir essa estabilidade, o átomo possui alguns caminhos. Quais caminhos são esses? Ele pode doar elétrons, ele pode receber elétrons, ou ele pode compartilhar elétrons, ou ele ainda pode se envolver num mar de elétrons. E aí a gente, então, chega aos nossos tipos de interações intramoleculares. São as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. E a gente vai ver cada uma delas mais detalhadamente na próxima aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês e a gente se vê por aí. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!